Olá, fidelidade! Se prestarmos bastante atenção quando se trata do segredo, do poder de nossa mente e de nossa intenção na vida cotidiana, está tudo à nossa volta. Só precisamos abrir os olhos e ver. Você pode ver a lei da atração em toda parte. Como um imã, você atrai as pessoas, o emprego, as circunstâncias, a saúde, a riqueza, as dívidas, a alegria, o carro que dirige, a comunidade em que vive. Você faz acontecer aquilo em que pensa. Toda a sua vida é uma manifestação física de seus pensamentos. Este é um universo de inclusão e não de exclusão. Nada é excluído da lei da atração. Sua vida é um espelho dos pensamentos dominantes que você tem. Todos os seres vivos neste planeta operam por meio da lei da atração. A diferença entre eles e nós, seres humanos, é nossa mente, capaz de discernir. Podemos usar o livre-arbítrio para escolher pensamentos. Temos o poder de pensar e criar intencionalmente a vida inteira com a mente. Não estou falando do ponto de vista de uma ilusão ou de uma loucura imaginária. Estou falando a partir de uma compreensão mais profunda, básica. A física quântica realmente começa a apontar para essa descoberta. Ela diz que você não pode ter um universo sem se importar em entrar nele, e que a mente está de fato dando forma a cada coisa que está sendo percebida. Se você pensar na analogia de ser a torre de transmissão mais poderosa do universo, você verá a perfeita correlação com as palavras do Dr. Wolff. Sua mente tem os pensamentos e as imagens são transmitidas de volta a você como sua experiência de vida. Você não só cria sua vida com seus pensamentos, mas estes fazem um poderoso acréscimo à criação do mundo. Se você pensava que era insignificante e sem nenhum poder neste mundo, pense de novo, mais uma vez. Sua vida está de fato dando forma ao mundo ao seu redor. O trabalho e as descobertas surpreendentes dos físicos quânticos nos últimos 80 anos nos levaram a uma maior compreensão do incomensurável poder de criação da mente humana. Esse trabalho se compara às palavras de grandes artistas e pensadores do mundo, entre eles Carnegie, Emerson, Shakespeare, Bacon, Krishnamurti e Buda. Se você não entende a lei, isso não significa que deva rejeitá-la. Você pode não entender de eletricidade e, no entanto, usufrui de seus benefícios. Não sei como funciona, mas sei que a eletricidade permite cozinhar o jantar de um homem, mas também cozinhar o homem. Bem interessante, né? Então, de fato, precisamos verdadeiramente conduzir os nossos pensamentos de forma assertivas. Eu digo muitas vezes de forma positivas. E o que nós estamos fazendo para mudar os nossos pensamentos? O que nós estamos fazendo? Eu quero agradecer aos novos inscritos e lembrando que quarta-feira temos mais um Ho'oponopono com mais pessoas inscritas. E se você viu o último áudio do Ho'oponopono e eu não falei seu nome, escreve uma mensagem dizendo eu sou inscrito e é isso. E eu vou escrever o seu nome no livro do Ho'oponopono. Ok? Então tá. A leitura de hoje é O Caminho, uma leitura de uma palestra de Neville Goddard e muito interessante, bacana. Vamos juntos nessa nova leitura, ok? Então, estaremos juntos. Só mais um momento. Olá, fidelidade!
Mais uma vez eu quero agradecer aos novos inscritos e sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje, O Caminho, palestra de Neville Goddard. João 14, está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse-lhe: Mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Então, ele é o caminho para quê? Nesta passagem especificamente ao Pai, mas ele é o caminho para tudo neste mundo, bom, ruim ou indiferente. Isso parece insano se você é treinado para acreditar que Deus é um criador apenas do bem e que algum outro ser além de Deus criou o mal. Há apenas um criador, apenas um Deus. Eu mato e dou vida. Eu feri e curo. Não há nada além de Deus, e Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. Vamos agora descobrir por que então estamos agindo como agimos neste mundo. Voltemos às Escrituras. O Salmo 82 diz: E Deus tomou seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, ele detém o julgamento. Agora Deus fala: Eu digo que vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês cairão e morrerão como homens, e cairão como um homem, ó príncipes. Agora você acha que isso aconteceu na eternidade e não está relacionado a nós? Mas está relacionado a nós. Vocês são os deuses no estado caído. Por que você fez algo errado? É para um propósito criativo, para expandir além do que éramos antes da queda. Aqui caímos no limite da opacidade e da contração chamada homem, de carne e osso. Independentemente do pigmento da pele ou nacionalidade ou qualquer origem racial, somos um. A palavra traduzida por Deus é a palavra hebraica Elohim. É uma palavra plural. É traduzido nesta passagem como Deus e deuses. É uma unidade composta. Uma composta de outras. Um composto de todos os outros. Então, aqui estamos neste mundo em estados. O homem rico, o homem pobre. O homem que é conhecido, o homem que é desconhecido. O homem que é sábio, o homem que é tolo. Todos esses são deuses. Não somos ricos ou pobres, conhecidos ou desconhecidos, sábios ou tolos. Estes são apenas estados em que caímos durante o sono. Pois realmente caímos neste mundo feito de estados infinitos. Agora, há uma saída de um estado para o outro. Você pode entrar em um estado em um segundo. Não leva tempo, mas você permanecerá nesse estado e ocupará até que pareça natural. Pois minha casa é simplesmente aquele estado ao qual eu retorno mais constantemente. Isso constitui a minha casa, um estado. Como eu saberia meu estado? Bem, deixe-me agora pensar em meus amigos. Deixe-os me ver como sempre me veem. Eles conhecem minhas limitações, minhas fraquezas, sabem todas as coisas sobre mim, pois discutimos isso, que desejo ser visto de forma diferente no mundo. Primeiro, por mim mesmo. Quero transcender minhas limitações. Então, eu assumo que eu tenho uma mera suposição. Mas isso funciona? Bem, agora deixe-me pensar em meus amigos. Deixe-me vê-los em minha frente. Eles me veem como antes me viam?
ou eles estão me vendo como estou assumindo que sou? Se eles me veem como estou assumindo que sou e simpatizam comigo, porque são amigos, se alegram comigo, então posso agora ocupar o estado de modo que automaticamente volto a ele muito antes que haja algo em meu mundo para sustentar isso. E alegar: meus sentidos no momento negam, minha razão nega, mas, apesar dessa negação, ainda posso acreditar em Cristo. Ainda posso acreditar que Ele é o caminho para tudo, e Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Posso acreditar? Pois realmente caímos neste mundo feito de estados infinitos. Agora, há uma saída de um estado para outro. Você pode entrar em um estado em um segundo. Não leva tempo, mas você permanecerá nesse estado e o ocupará até que pareça natural, pois minha casa é simplesmente aquele estado ao qual eu retorno mais constantemente. Isso constitui minha casa, um estado. Como eu saberia meu estado? Bem, deixe-me agora pensar em meus amigos. Deixe-os me ver como sempre me veem. Eles conhecem minhas limitações, minhas fraquezas, sabem todas as coisas sobre mim. Pois discutimos isso. Que desejo ser visto de forma diferente no mundo. Primeiro, por mim mesmo. Quero transcender minhas limitações. Então, eu assumo que eu tenho uma mera suposição. Bem, mas isso funciona? Bem, agora deixe-me pensar em meus amigos. Deixe-me vê-los em minha mente. Eles me veem como antes me viam? Ou eles estão me vendo como estou assumindo que sou? Se eles me veem como estou assumindo que sou e simpatizam comigo, porque são amigos, se alegram comigo, não, então posso agora ocupar o estado, de modo que automaticamente volto a ele muito antes que haja algo em meu mundo para sustentar isso, ou seja, alegar isso. Meus sentidos no momento negam, minha razão nega, mas apesar dessa negação, ainda posso acreditar em Cristo. Ainda posso acreditar que Ele é o caminho para tudo e Ele é minha própria imaginação humana maravilhosa. Posso acreditar, pois nos é dito: tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e você o receberá. Estas são as palavras de Cristo. Cristo é chamado o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A Escritura leva a sabedoria. Ouça as palavras do oitavo de Provérbios. E o Senhor me possuiu no início do seu caminho. Antes de suas obras antigas, fui estabelecido como eterno antes que a terra existisse. Quando ele lançou os fundamentos da terra, então eu estava ao lado dele, como uma criancinha. Eu era diariamente seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Quem me encontra, encontra a vida. Quem sente minha falta, se machuca. Todos os que me odeiam amam a morte. Ele é chamado de um menino aqui. A sabedoria é exaltada e personalizada como companheira de Deus na criação da palavra. Aqui, isto é a Escritura. Bem, quem é este Cristo? Ele é a criança que nos dizem, e Cristo está no homem. Não sabeis que Cristo está em vós? Teste a si mesmo e veja se você está se apegando à fé. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? E ele é a criança que o companheiro eterno de Deus na criação do universo. Agora, ele contém dentro de si, assim ensinam as Escrituras, e me deu a conhecer o propósito de sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo, como um plano para a plenitude dos tempos. Então, aqui esta criança contém dentro de si um plano.
um padrão para a plenitude do tempo. Agora, no mundo de César, você e eu, os deuses caídos que desceram com um propósito, podemos alcançar qualquer objetivo neste mundo, se soubermos quem somos e estivermos dispostos a testá-lo, disposto a ousar e aceitar o desafio de que posso ser um homem que sonho ser ou, ao ousar, assumir, apesar de meus sentidos negarem que sou o homem que quero ser, e dormir nessa suposição como se fosse verdade. Como disse o grande Shakespeare, assuma uma virtude se você não a tem. Restringir esta noite, isto dará uma espécie de facilidade à próxima abstinência, e à próxima ainda mais fácil. Então, se eu fizer isso, acreditando que é verdade e se prova no teste, então o que importa o que a sabedoria do homem me diz? Pois esta é a sabedoria de Cristo. Devo conhecer as pessoas certas? Isso é o que os homens vão me fazer. Devo ter a formação educacional certa? Isso é o que os homens vão me dizer. Eles me darão todas as razões do mundo, baseada no que o homem pensa, e a sabedoria do homem é loucura aos olhos de Deus. Então, se eu ouso assumir o que quero ser e persistir nessa suposição até que pareça natural, de modo que, quando penso em meus amigos, é isso que eles veem em mim, o que eu assumi que sou. Eu ajo e vivo desta forma como se fosse verdade. Bem, se o tempo traz os resultados da minha suposição, então eu não confirmei a verdade e a sabedoria de Cristo? Bem, tudo isso está neste nível. Esta noite, quero levá-los ao nível do caminho. Você não tem ideia de quão maravilhoso você é, porque você é o Deus que caiu. Vocês cairão como um homem, ó príncipes. Juntos somos o Deus, o Senhor, pois o Senhor é a unidade composta de um feito de outros. Nós somos deuses. Mas há uma maneira pela qual voltamos a essa congregação divina, a congregação de Deus, e só há uma maneira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está o caminho verdadeiro e vivo. Ele não apenas aponta o caminho, pois ele é o padrão, ele é o caminho. A união com Cristo é o único caminho para Deus Pai. Bem, como eu tenho essa união com Cristo? Ele está em você. Quando ele começa a explodir dentro de mim e começa a desdobrar seu padrão, pois o padrão está em mim, e começa com a minha primeira personalização de Cristo, que é a criancinha. E todos terão essa experiência. Aqui neste mundo nascemos de baixo e somos maus. Que ninguém lhe diga que não somos. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso. Ouça as palavras. A primeira filha de Abraão, nascida de uma escrava, Agar, seu nome era Ismael. O primeiro filho de Abraão, nascido de uma escrava, Agar, seu nome era Ismael. E esta é a profecia do Senhor para Ismael. Seus descendentes serão mais numerosos do que você pode contar. Hoje somos 3,5 bilhões no mundo. Eles estimam que, em um futuro não distante, haverá 5 bilhões de nós, e eles irão para outros bilhões de nós. Esses são os descendentes, esses corpos carnudos de Ismael. Agora, isso é o que é dito a Ismael. Ele é um asno selvagem de um homem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E isso é o homem individual. Não há um momento no tempo em que não estejamos nos matando, não apenas em nossos grandes conflitos de guerra e câmaras de gás, onde colocamos milhões, mas nas ruas, em todo o mundo,
nos matamos. Mas não apenas nessa violência. Há formas mais sutis de matar, no campo econômico. Você pode pegar uma família inteira e esmagá-los, e então todos eles morrerão de fome através de sua ganância individual para tirar dele o pouco que ele precisa para alimentar seu pequeno rebanho e realmente colocá-lo na parede economicamente. Isso vem acontecendo desde o início dos tempos. Portanto, existem várias maneiras de assassinatos neste mundo. Não terminou com o assassinato de Abel. É a parte da bunda selvagem de um homem que somos ao nascer. Assim, o homem nasce realmente um ser mau e requer uma nova individualidade, e os antigos viam isso claramente por revelação. A toda a agregação da teoria experimental, e muitos deles acreditaram no que viram e profetizaram de Jesus. A profecia está nas Escrituras. A vinda do Salvador, agora, ele não vem como você foi ensinado a acreditar. Ele está em você. Ele é o padrão de salvação enterrado no homem. E quando ele vier, tudo que for dito dele, você experimentará. E você será levado de volta por este caminho, pelo caminho de Cristo, deste mundo de pecado e morte, de volta para a congregação divina. Ter feito o trabalho que você foi enviado a fazer, e todos nós estamos voltando para aquele único Deus. Há apenas um corpo, um espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos, e voltamos diretamente para esse corpo. E desta vez, aprimorados, porque não há limites para translucidez. Não há limite para expansão. Há apenas um limite para opacidade e contração. E chegamos a esse limite de contração e opacidade. Agora, vamos começar a expansão e a coisa começa a se expandir em nós. E o plano se desdobra em nós. E essa é a única maneira pela qual voltamos a essa congregação divina. Não há outro caminho. Dietas não vão fazer isso. Conhecer as pessoas certas não vão fazer isso. Você pode meditar a partir de agora até o fim dos tempos. Vá e sente-se em um colchão até que você simplesmente coloca toda a sua esperança nesta graça que está vindo a você no desvelamento de Cristo dentro de você. Então, tudo se revela dentro de você, e você é o mesmo ser, aos olhos de quem o conhece, como era antes, o mesmo ser primitivo. E eles olham para você maravilhados por você se atrever a afirmar que experimentou Cristo. Porque o conceito deles de Cristo é tão falso, não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras. Exemplo. 3 anos atrás, em Barbados, tivemos um pequeno jantar. 2 ministros e suas esposas, homens adoráveis, muito conhecidos e queridos. Eu disse que tinha experimentado a história de Jesus Cristo, que não era uma história secular, não uma coisa a ver com o mundo de César. Enquanto andávamos neste mundo, somos redimidos pelo padrão que se desdobra em nós, que Cristo é o homem padrão, é enterrado no homem, e o padrão se desdobra e você é ele. Então cheguei ao ponto de Davi. Eu disse ao episcopal que após o nascimento do menino, Jesus dentro de mim, uma criança, que eu segurei em minhas próprias mãos e expressei meu sentimento de ternura para com o menino, Jesus. Então, 5 meses depois, encontrei o Filho unigênito de Deus, e seu nome é Davi. Davi das Escrituras. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E então, para ilustrar a ele,
sendo um episcopal. Eu disse que em 22 Mateus e 20 Lucas você lerá. Ele perguntou aos que o ouviam: o que vocês pensam sobre Cristo? De quem é filho? E eles responderam: o filho de Davi. Ele disse: por que então Davi no Espírito o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? Eu disse a ele: Davi no Espírito me chamou de pai, e eu sabia que eu era seu pai, e eu sabia que ele era meu filho. Nós dois conhecíamos essa relação de pai e filho. O ministro episcopal me disse que o mundo antigo usavam em relação ao pai. Então, quando as escrituras registram meu Senhor, está apenas dizendo que é meu pai. Bem, ele não concordaria com isso. Mas aqui em Gênesis 31, 35, Gênesis é a semente, a própria sementeira de toda a Bíblia. Se você não conhece Gênesis, não conhecerá a Bíblia. Aqui está uma história. Se você não está familiarizado com isso, Jacó tinha duas mulheres, duas irmãs, Lia e Raquel. Ele pensou que seu sogro, Labão, não estava tão favorável a ele como ele estava anteriormente. Sem dizer a Labão o que ele planejava fazer, ele rapidamente reuniu todos os seus bens, camelos, cabras, ovelhas e suas duas mulheres, e partiu. Quando Labão descobriu o que Jacó tinha feito, ele começou a persegui-lo, e o encontrou, e o acusou de roubar seus deuses domésticos. Ele procurou Jacó, sua caravana, não conseguiu encontrá-los. Ele procurou nos quartos de Leia e não conseguiu encontrá-los. Ele entrou nos aposentos de Raquel, e Jacó não sabia que Raquel havia levado os deuses. Então ela os pegou e os colocou na sela de um camelo, e depois sentou-se nela. Então, quando o pai entrou, ela os pegou e os colocou na sela de um camelo. Então, quando o pai entrou, ela procurou diligentemente e não conseguiu encontrá-los. Ela disse a seu pai, citação real de 31, 35, capítulo 31, versículo 35. E ela disse a seu pai, que meu senhor não fique irado, igual a pai, com meu senhor. Ela dá razões pelas quais ela não poderia se levantar, porque eu não posso me levantar diante de você, pois é como é para as mulheres. Os caminhos das mulheres estão sobre mim. Por isso, é um motivo para aquele pequeno momento na vida de uma mulher que acontece todo mês. É mencionado como maneira quando se trata de Sara. Eu, aos 90 anos, poderia ter um filho, quando há muito deixou de estar comigo à maneira das mulheres? Ela disse, ela não podia mais conceber, mas esta podia, pois ela era jovem, Raquel, e ela está simplesmente afirmando que este é aquele momento do mês, e portanto não posso me levantar diante do meu Senhor. Então ela está chamando seu pai de meu Senhor. Se você não entender essa sementeira, você vai perder a Bíblia inteira. Ele me disse, não, ele o chamou de meu Senhor. Eu disse, isso significava meu pai, e expliquei que os antigos sempre chamavam o pai de meu Senhor. Ele não viu porque não podia acreditar que Davi, que não era ensinado em seu conceito de cristianismo, que fosse filho de Deus, apesar do fato de lê-lo no Salmo 2. Ele foi ensinado por tanto tempo a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sem saber que eles são um. Eu e o meu Pai somos um. Quem me vê, viu o Pai.
Como então você pode dizer, mostra-nos o Pai? Assim, o poder criativo de Deus não pode ser separado de Deus. É Ele. A sabedoria de Deus não pode ser arrancada de Deus. É Deus. Então, esse é um padrão no homem para a redenção do homem. Então nós somos os deuses. Se você insistir no fato de que somos os deuses, todos, mesmo que nos matemos, mas matar uns aos outros é simplesmente uma grande ilusão, pois os deuses não podem morrer, parecem sofrer, mas não podem. Como disse a serpente, e ele foi enviado, e ele foi chamado a toda criatura mais sábia que Deus havia feito. Era um símbolo, mais uma vez, de Jesus Cristo. E Deus te disse, como você morreria? Sim, você certamente não vai morrer. No dia em que você comer, você se tornará como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Bem, sua profecia se tornou realidade. Pois então os deuses disseram, eis que o homem se tornou como nós, conhecendo o bem e o mal. Então ele não mentiu, nem seduziu. Ele simplesmente profetizou uma verdade que aconteceu. Mas toda a sabedoria do homem neste mundo não é boa o suficiente para redimir o homem. Um padrão tinha que estar contido no homem para redimi-lo, e não há outro caminho para Deus. Então, você vai ter esses argumentos. Certamente, para os chineses, indianos, para o fulano de tal, deve haver outra maneira, além da maneira que você chama de maneira cristã. Não, existem os índios cristãos, os chineses cristãos, e eles estão em toda parte. A base é o judaísmo, e o judaísmo se sementeia. É o fundamento, enquanto o cristianismo é o seu cumprimento. Não é o contrário. Cristo vem cumprir, mas não vem do jeito que você foi ensinado. Uma mulher dando à luz a uma criança, a uma mulher, mas não aquela que carrega de baixo. Esta é Agar. E ela só pode gerar filhos como escravos, mas não há outra mulher. A mulher em cima, chamada Jerusalém de cima, e ela leva a liberdade. Agora, aqui está uma experiência adorável de um amigo que está aqui nessa noite. Ela disse, eu me encontrei em um cavalo, estou cavalgando. Então minha mãe morre. Então eu tomo o lugar de minha mãe. Esse é o sonho. Posso dizer a ela que isso é um enorme salto à frente. Um enorme salto à frente. O cavalo é sempre o símbolo da mente e você é o cavaleiro para controlá-lo. Deve ter alguém para controlar a mente? Se minha mente não é controlada por mim, o cavaleiro, então ela enlouquece. Então eu estou montando o cavalo da minha mente. Agora, minha mente morre. Eu nasci de uma mulher que deu à luz. Está esta vestimenta? Então, essa é minha mãe. Minha mãe física no mundo de César. Agora, minha mãe morre e eu tomo seu lugar, porque deve haver um segundo nascimento. Então, meu segundo nascimento é quando eu dou a luz a mim mesmo. Então ela se tornou uma mulher que agora é capaz de dar a luz a si mesma. Nesse pequeno sonho simples e um enorme salto na direção certa, em direção a este segundo nascimento. Então todas essas experiências, uma de três senhores, muito bem-aventurados, adormeci completamente desejando ensinar a Bíblia. Então, imaginei que estava ensinando a Bíblia e instruindo um grupo.
Adormeci no meu devaneio para um sono real. E aqui estou ensinando a Bíblia, explicando-a e dizendo-lhe como interpretá-la. Enquanto estou fazendo isso, de repente vejo essa luz e energia saindo da minha cabeça. Uma cabeça enorme. Minha cabeça e rosto pareciam o dobro do tamanho. Bem, com toda essa energia e enorme poder, até meus joelhos pareciam estar irradiando energia. Pensei que agora faria algo a respeito. Achei que estava acordado. Eu estava dormindo por 1 ou 2 horas e pensei que era um velório. Então eu saí da minha cama, no meu pensamento, no 3º andar. Desci as escadas e pensei em ir ver Jean. Eu vou voar e vou pegar essa energia, simplesmente vou usá-la e voar. Então, quando desci as escadas, disse: que estúpido da minha parte, eu poderia ter voado pela janela do 3º andar. Então voltei para o 3º andar e decolei. Lá estou eu, voando de 10 a 15 pés acima do solo, com minha própria energia. Está escuro, é de manhã cedo, e estou a caminho de Jean. Digo para mim mesmo, não estou conseguindo uma boa visão de 15 pés, então simplesmente vou um pouco mais alto e aumentei a altitude. Subi para ver melhor e pensei comigo mesmo, suponho que um policial atire em mim porque viu esse homem voando pelo espaço, e ele pode de repente atirar em mim, pelo menos tentar. Mas eu disse a mim mesmo, não, ele não pode me ver. Então, quando eu cheguei na casa de Jean, disse, não, a filha dela vai estar em casa agora, e se eu me incomodar, a filha dela, ela, vai me dar um inferno. Então, pensei, agora vou para a casa de Marge. Voou para a casa de Marge, mas chegando lá pensei, agora suponho que em vez de Marge atender a porta, seu marido Ray atende. Isso seria terrível. Então eu voei de volta para casa novamente, voltei para a cama e de repente eu levantei minha mão e ela foi 18 polegadas acima da minha cabeça. Não conseguia sentir minha cabeça. Então, quando pude sentir minha cabeça, toda aquela sensação estranha desapareceu e eu voltei ao normal, de volta para a cama. Mas ele disse, eu fiz isso. Eu sei que há algo em mim que é um poder, há uma sabedoria que não é conhecida por essa coisinha que eu coloco na cama e acordo de manhã. Há algo em mim agora se mexendo e eu provei isso antes de estar totalmente consciente em tudo o que fiz. E aqui nós terminamos a parte 1 e em breve vocês terão a parte 2. Ok? Muito obrigado. Mais uma vez, se você não é inscrito, por favor se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos fazer o canal ter um impulso através da participação de cada um. Ok? Obrigado por virem até aqui.